Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Mesmo assentados, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos. Desta feita, o Salmo de número 4. Por gentileza. O livro dos Salmos são bem instrutivos para a vida da igreja. Neste compêndio de 150 capítulos, nós temos 5 livros dentro do Saltério, e todos eles bem instrutivos. Hoje o Salmo 4 fala sobre a confiança em Deus na angústia, é o que nós temos aqui na nossa tradução. O Salmo é de Davi, como está aí no título, e é um salmo para ser cantado com instrumentos de corda. Na época de Davi, a harpa. Hoje, na nossa época, podemos usar o violão ou qualquer outro instrumento de corda. Diz assim a palavra do nosso Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu quero continuar a falar com vocês sobre a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda nossa mente e nosso coração, parafraseando as palavras do apóstolo Paulo. A paz para os crentes em meio às aflições. Eu não sei como é que está o seu coração, a sua vida e a sua família na manhã deste dia. Talvez você possa dizer assim para mim: pastor, está tudo bem comigo, só vitória, está tudo indo às mil maravilhas. Louvado seja o Senhor Deus. Mas e amanhã? E se de repente o vento virar amanhã e ele vir ao contrário? E se amanhã você receber um diagnóstico? E se amanhã vier uma surpresa? Como é que vai estar o teu coração? Então, ainda que você afirme para mim que hoje você está em paz, está bem, talvez o assunto de hoje é para preparar o teu coração para o que irá vir. Com isso, eu não sou pessimista, dizendo que vai vir coisa ruim. Mas, meus irmãos, sabendo do que a Bíblia diz sobre a nossa vida aqui nesse mundo como peregrinos, nós não podemos esperar muita coisa boa, meus irmãos. A coisa boa para nós, a coisa entre aspas, tá bom? Já veio há quase 2000 anos. E nele nós temos vida e vida em abundância, vida eterna. No mais, meus irmãos, é lucro. Então, se temos que perder família, bens, prazeres, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com ele reinaremos. Estou citando aqui a estrofe da letra do hino 155 do nosso hinário Castelo Forte. Então, a paz para os crentes no meio das aflições. Irmãos, o Salmo 4 é uma oração, vocês viram aqui, oração de confiança em meio à aflição. O Salmo 4 é um complemento do Salmo 3. Quem não participou aqui da exposição do Salmo 3 vai ter alegria aí depois de ver o vídeo que vai ser disponibilizado. Nós fizemos aqui uma exposição do Salmo 3. O Salmo 4 complementa o Salmo 3. Por quê, meus irmãos? Não sei se vocês vão lembrar, deve estar fresquinho ainda na sua mente. No Salmo 3, Davi busca proteção a Deus ao amanhecer, porque ele passou a noite de sono, talvez atribulado, é verdade, talvez sono não muito bom, mas o dia clareou, o sol brilhou. Agora, no Salmo 4, ele descansa em Deus ao anoitecer.
Então preste atenção, o Salmo 30, versículo 5, que também é de Davi, fala daquilo que, a consequência que ele teve por causa de um pecado. Ele disse que o choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Vocês devem lembrar disso, é um salmo muito conhecido. Essa é a lógica. A noite ela tem um tempo que dura. É natural o dia clarear e o sol vir. E aí, alegria. Mas só que o dia também não dura o tempo todo nesse sentido. De novo vem o crepúsculo e a noite chega. E a noite é noite de choro, é noite de preocupação, é noite de aflição. Então, o Salmo 3 mostrou o sol que brotou e Davi está confiando no Senhor. Só que agora a noite chegou. Mas ele diz que ele também está confiando no Senhor. Então, é confiar no Senhor durante o dia e também à noite. E esses salmos, meus irmãos, o 3 e o 4, retratam a confiança do crente no Senhor durante o curso da vida. A lição aqui é essa. A nossa confiança não tem que ser só no momento, tem que ser constante, é a nossa vida toda. Então vamos para o texto. Versículo 1, acompanhe comigo aqui. O clamor do justo, ou de Davi. Ele diz assim, no versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vocês devem lembrar que no Salmo 3, ele fez uma oração de imprecação. O que é uma oração de imprecação? É quando ele ora por justiça, juízo da parte de Deus. O versículo de número 7, ele diz, Senhor, levanta, salva-me e fere os meus inimigos nos queixos e quebra-lhes os dentes. Pesado. Mas ele orou, falou, Senhor, o Senhor é um Deus justo. E o Salmo encerrou dizendo a confiança de Davi, né, a confissão dele que do Senhor pertence a salvação. E sobre o povo de Deus há uma bênção, e é a mesma. Só que agora no Salmo 4, ele continua orando dizendo, Senhor, a noite está vindo, Senhor. Eu sei que a minha vida é uma vida constante de oração. Senhor, eu sei o que a noite pode proporcionar. Então, Senhor, responde-me quando clamo. Aqui, meus irmãos, não é dúvida de Davi. Não é que ele está com dúvida se Deus está respondendo ou não. Ele é convicto aqui. Vocês perceberam que ele não apela para a própria justiça. Davi não tem justiça própria, mas ele clama a Deus como fundamento da sua causa. Deus é o fundamento da sua causa. E a causa justa. E ele baseia aqui a sua oração na experiência que ele teve antes. Senhor, o Senhor me acordou. O Senhor foi comigo durante todo o dia. O Senhor guiou meus passos. Quantos livramentos durante o dia. Só que agora, Senhor, vem a noite. Eu vou deitar, Senhor. E a minha alma pode ficar perturbada à noite. Meus irmãos, eu estou falando isso daqui. Não são poucas pessoas na nossa época que não conseguem ter uma boa noite de sono. Quando não, preciso de um remedinho para auxiliar. Eu não sou contra remédio para a pessoa poder dormir bem. Porque existem pessoas que têm uma patologia, uma deficiência de biologia, que precisa de um remédio para dormir. Eu não sei aqui, na manhã desse dia, se alguém precisa tomar um remedinho para dormir, que não consegue dormir. Mas o sono é uma benção mesmo, poder deitar e dormir. Os homens aí que sabem disso, as esposas reclamam, né? Se o homem deita e ronca, o mundo está acabando do lado de fora, e o cidadão está roncando aqui do meu lado, não deixando eu dormir. Não é disso que eu estou falando, mas dormir é uma maravilha, meus irmãos. E Davi aqui nos mostra que a vida dele se baseia na fidelidade de Deus daquilo que ele já experimentou. Isso aqui, meus irmãos, eu já posso tirar uma lição para nós. Claro que nós estamos aplicando o Salmo em Cristo. Vocês têm percebido isso daqui. O Senhor Jesus é aquele que orou em meio às aflições. Vocês devem lembrar lá no jardim do Getsêmani. Eu penso que ali já estava caindo a noite. Ele chamou, depois que instituiu a ceia, ele subiu para o monte e ele foi lá naquele jardim secreto orar com os discípulos. E clamando ali ao Pai, no meio daquelas aflições angustiantes, se possível fosse passar o cálice. Nós sabemos disso, meus irmãos. E aqui no versículo 1, Davi está dizendo, Senhor,
Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele orou e sentiu que Deus foi com ele, só que agora a alma dele começou a ficar de novo perturbada, porque a noite está chegando, os inimigos já estão ao redor, mas ele diz: Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha justiça, é o Senhor que faz justiça com o inimigo. Nessa minha angústia, o Senhor já tem me aliviado. De novo, Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, misericórdia do Senhor é para manhã, quando acorda, é para o meio-dia, é para a tarde, é para a noite toda. É uma misericórdia que não tem fim. O livro de Lamentações deixa isso bem claro. Essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos pelo inimigo, porque elas não têm fim, elas duram para sempre, como diz em outro salmo. Então, Senhor, ele diz no versículo 1, ouve a minha oração. Ele está convicto. Mas aí vem o versículo 2 a 5, a repreensão aqui aos ímpios. Olha a linguagem, meus irmãos. Preste atenção que isso aqui é uma oração. Davi não está falando com ninguém especificamente assim humano. Ele está falando com Deus. Mas na oração ele apresenta os inimigos. Ele diz assim no versículo 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e a buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Não é Davi. Davi aqui está parecendo um esquizofrênico. Ele começa a falar com o Senhor, daqui a pouco ele está falando com o interlocutor imaginário, e depois ele volta dizendo, não, Senhor, eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Parece que no meio da oração ele sentiu que Deus respondeu à oração dele. Isso daqui, meus irmãos, não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui. Às vezes na angústia, a gente até ora, faz aquela oração fraca, mas ora. Mas é uma experiência particular, meus irmãos, isso não é geral. Mas eu não sei quantos de vocês já sentiram aquele momento em que você está orando e de repente vem uma tranquilidade no teu coração e você no meio da oração sentiu que Deus foi com você. Aquilo ali já trouxe paz para você. Você levanta daquela oração, você abre os olhos depois, alguma coisa aconteceu com você. Meus irmãos, a vida de oração tem alguns mistérios que só experimenta quem ora. Por isso a Bíblia nos incentiva a orar. E orar mesmo. Orar, meus irmãos, é uma ordem divina, é uma bênção para a vida da igreja. Às vezes nós desperdiçamos esse meio de graça que o Senhor Deus deixou para nós. Orar, apresentar ao Senhor as nossas aflições. Então, Davi aqui repreende os ímpios. E aqui, meus irmãos, ele se dirige aos seus opositores mesmo, que são reais. Mas eu não penso que eles estavam ali ouvindo Davi falar em oração. Os inimigos estavam transformando a honra de Davi em vexame mesmo. Davi era um rei, o rei segundo o coração do Senhor Deus. Absalão, comandando uma patota, expulsou Davi da cidade. E Davi agora está fugindo, envergonhado. E Davi afronta esses inimigos diante do Senhor Deus. O versículo 4 e 5, se você olhar de novo aí, é essa exortação, para que os inimigos arrependessem. Antes ele pediu para quebrar os dentes, dar no queixo, você lembra no versículo 3? Mas agora, Davi está dizendo, olha, mas dá tempo de vocês se arrependerem, ainda dá tempo. Vocês tremam diante de Deus, vocês reflitam em silêncio diante do Senhor Deus, ofereça sacrifícios justos ao Senhor, confie no Senhor. É claro, meus irmãos, os inimigos de Davi são os seus próprios patrícios. Salomão e alguns outros israelitas. Havia divisão dentro do reino. Absalão queria tomar o reino do pai, o trono. E eles sabiam quem era Deus. E Davi diz, olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês estão fazendo com Deus. E, meus irmãos, isso daqui não foi cumprido perfeitamente em Jesus? Ele veio para os seus, e o que é que os seus fizeram? O rejeitaram. Caluniaram
ele, delataram ele, entregaram ele para as autoridades romanas, aquelas autoridades religiosas de dentro da nação, acusando aquele homem justo, injustamente, humilhando publicamente. Meus irmãos, a vida do Senhor Jesus foi um vexame, a honra dele, a começar os bordoamentos quando ele foi preso, ao vexame depois que vestiram ele como um rei, travestido lá de um rei humilhado, depois de açoitados. Que vexame, meus irmãos, que vexame. Alguns dizem que a crucificação levava o maldito nu para o madeiro. Que vergonha! Contudo, meus irmãos, Deus o havia separado para si. Aquilo não estava fora dos planos do Senhor Deus. Vocês devem lembrar que todo vexame que o Senhor Jesus passou, mas ele recebeu glória, honra, quando ele foi batizado, quando ele subiu naquele monte com Pedro, Tiago e João. O Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu escolhi. E Davi sabia disso, meu irmão, por isso que ele ora dessa maneira. O versículo 4, se você der uma olhadinha aí, olha o versículo 4. Você já sabe que é uma citação de Paulo utilizando esse texto, né? Irai-vos e não pequeis. Meus irmãos, toda vez que eu leio isso daqui, eu vi que Paulo aplicou isso aqui à igreja de Éfeso, mas, meus irmãos, quem é capaz de irar e não pecar? Você acha que Davi, quando irou, não pecou? Eu não tenho dúvida que pecou. Agora, quem aplica esse texto que irou e não pecou? Vocês lembram quando o próprio Senhor Jesus entrou no templo, pegou um chicote, o azorrague? Aquilo era uma ira, mas uma ira santa, meus irmãos. Não há pecado naquela ira. Mas como nós hoje podemos irar e não pecar? Porque geralmente, na ira, nós pecamos. E aí ele diz, no finalzinho do versículo 4, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Talvez ele deve estar falando assim, leva sua ira para a cama, para o travesseiro. Fica com raiva lá. Porque se você ficar com raiva na presença do inimigo, você pega no pescocinho dele. Você fala coisa que não deve. A ira domina o nosso coração, meus irmãos. Mas o travesseiro aqui é lugar de confiança no Senhor Deus. Senhor Deus, eu tenho esse travesseiro. Talvez, repito, o travesseiro de Davi aqui seria uma pedra. Ele não está num castelo, ele não está num palácio. Ele está nas campinas fugindo de seu filho Absalão. Então, que o Senhor nos ensine a irar e não pecar. Ou nos ensine a consultar no travesseiro e sossegar. A linguagem aqui é a linguagem de uma mãe que está cuidando do filho, que está agitado. E ele agitado vai lá, com raiva, chorando, vermelho. Aí, de repente, leva ele para a cama, nina ele. E ele, então, acalma. E, de repente, cochila e põe lá na cama. Sossegou o menino. Oh, maravilha. Está em paz. Talvez a linguagem aqui é esta. Mas olha aí comigo o versículo 6 e 7, meus irmãos. A verdadeira fonte de alegria. Salmo 4, 6 e 7. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Meus irmãos, escute isso daqui. O povo sabia que a felicidade para eles era o bem material, a prosperidade material. É assim até hoje, nós sabemos disso. Isso nós caracterizamos como sinal de bênção visível. Nós somos assim, meu irmão. Nós damos culto de ações de graça quando compramos nossa casa própria, quando trocamos de carro, quando compramos alguma propriedade. E tem que em tudo dar graças mesmo. Mas, meus irmãos, mas será que isso é sinal pleno das bênçãos de Deus? E se você não conseguir comprar sua casa própria? Se morar de aluguel a vida toda? Se você não conseguir trocar o seu carro, que o carro vai quebrando lá? Se você não conseguir adquirir uma propriedade, não há sinal de bênção na sua vida? Não dá para dar um culto de ação de graça momento nenhum na sua vida?
Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que é que Davi quer nos mostrar aqui? Ele está dizendo, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que Davi está dizendo é o seguinte, a maior prosperidade na vida de um crente é a bênção do Senhor Deus sobre a sua vida. E preste atenção num detalhe, a luz do teu rosto. Claro que isso daqui, na antiga aliança, apontava para a bênção de Araão. Vocês devem lembrar disso. A alegria de Davi aqui, meus irmãos, não dependia da abundância de trigo, de cereal e de vinho, que era símbolo de prosperidade naquela época. A sua satisfação vinha da presença do Deus que ele servia. E é claro que isso daqui aponta para Cristo, meus irmãos. Não tenho dúvida. Eu não sei o quanto você entende sobre a bênção de ter Cristo na sua vida. O Senhor Jesus é a manifestação suprema da luz do rosto de Deus em nós. Entenda isso, meus irmãos. Essa luz que veio ao mundo e que os homens rejeitaram. A luz que brilha no mundo. Por isso é que ele diz, vocês têm que ser sal da terra e luz lá no mundo, porque vocês têm esse reflexo, eu posso dizer assim, meus irmãos. O apóstolo João é quem afirmou isso. Deixa eu ler João 14:9, só para tentar explicar para vocês. Abre a sua Bíblia rapidinho aí. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Ele diz assim: de vez em quando eu cito uns negócios que eu nem sei se é isso mesmo, mas eu acho que é. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha a oração que Davi faz lá no versículo 6 do Salmo 4. Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele está falando do Senhor Deus. Agora Jesus está dizendo para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. A luz que do rosto do Pai, por assim dizer, brilha para abençoar o povo. Eu estou aqui para abençoar vocês. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vê se você consegue abrir rapidinho aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, amando de Deus, debaixo de inspiração, diz assim para esses queridos irmãos. 4, 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, aquele homem chamado Jesus estava sendo rejeitado, zombado. Na face daquele homem estava a luz do eterno. Meus irmãos, eu preciso de fé para compreender isso. Como é que pode um homem comum resplandecer no seu rosto a luz do Criador? Pois é, mas Pedro viu isso lá no Monte da Transfiguração, que ficou encantado com aquilo ali. Então, claro que o Salmo 4, versículo 7 e 8, aponta para a manifestação da glória iluminada em Cristo. Então, meus irmãos, a alegria nossa, escuta isso, a nossa alegria não está principalmente nas circunstâncias. A gente pode ter e nós podemos perder, mas é em Cristo que nos reconciliou com o Pai. Essa bênção ninguém toma de nós. Esse é o maior tesouro que nós temos. Por isso, eu encerro aqui, junto com Davi, o Salmo 4, versículo 8. Diante dessa grandeza de revelação, olha o versículo 8, meu irmão. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu
me faz repousar seguro. Não é a posição de monarca, não é o palácio, não é a casa real, não são os tesouros da terra, é o Senhor. Então, meus irmãos, respondendo à pergunta, onde encontrar paz na hora das aflições? A paz não resulta da ausência de problemas, repito, mas da confiança na soberania de Deus, esse Deus soberano. A paz que permitiu Davi dormir aqui, em meio à crise, é a mesma paz que Cristo concede a nós na manhã deste dia. É a mesma paz. A paz que fez com que Davi, no meio da aflição, deitasse no relento, talvez um travesseiro de pedra, dormir em paz, é a mesma hoje, meus irmãos, que é dado a nós. O Senhor Jesus uma vez disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Paulo escrevendo aos Filipenses, citei aqui no início, esta paz é uma paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda a mente e coração em Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz que esta paz é uma paz que traz justificação. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E eu quero concluir então, meus irmãos. O que este salmo nos ensina? Que lições nós podemos tirar aqui de algumas? Que eu sei que você já tirou. O que Davi experimentou parcialmente, meus irmãos, no Salmo 4, preste atenção, nós aqui estamos numa vantagem muito maior do que Davi. A paz que Davi experimentou foi uma paz parcial. Justiça, alegria, luz, segurança, paz. Nós hoje recebemos plenamente por meio de Jesus Cristo. Não é um momento, é estado constante, meus irmãos. Por isso é que o crente não desiste, ele permanece até o fim. Ele não retrocede na fé, ele fica firme, ele trinca os dentes, ele é resiliente. Mas como tem faltado essa paz no meio de muitos, meus irmãos? Como experimentar essa paz? Só tem um caminho, Cristo. Eu sei que nós precisamos, meus irmãos, todo dia de Cristo. E só há alegria plena em Cristo. Eu sei que há alegria, sim, numa boa casa, numa casa própria. Quem não fica feliz quando compra sua casa própria? Eu moro de aluguel. Se eu puder, eu vou comprar minha casa própria. E eu sei que aquilo ali vai me trazer uma satisfação. Eu tenho o meu carro, de vez em quando me dá dor de cabeça. Se eu puder, eu quero comprar um carro zero. Isso também me ajuda a pegar uma estrada com mais segurança. Eu sei disso. Ter dinheiro para comer bem. Quem que não gosta? Eu não estou aqui dizendo que não, dinheiro não traz felicidade. Claro que traz. Você consegue viajar, você consegue curtir. Claro que... Mas você sabe que isso não é pleno. Isso é parcial. Algo pleno é aquele que satisfaz a alma. Porque se fosse assim, gente que tem dinheiro não tirava a sua vida. Não desistia de viver. Não entrava em crise. Não perdia sonos. E às vezes o crente não tem quase nada, mas ele deita e ronca e dorme. Porque só tu, Senhor, podes me fazer repousar em segurança. Que Deus em Cristo, assim, meus irmãos, nos abençoe e nos dê esta paz para vivermos nesse mundo para a glória do Senhor tranquilo. E sossegue o teu coração se você estiver meio perturbado, tá bom? Não sei quantos aqui na manhã desse dia anda meio perturbado, muito irritado, irado. Sossegai a tua alma lá no travesseiro. É lá. Lugar de chorar, é lá, no teu travesseiro. Apresente o Senhor Deus as suas queixas. E o Senhor Deus sabe do que você necessita. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós somos totalmente dependentes mesmo desta paz. Paz que não é apenas um sentimento. Paz que é uma pessoa. É o Filho do Senhor. O príncipe da paz. Ó Deus, somente Ele pode acalmar o coração aflito. Somente Ele pode trazer segurança, esperança no mundo, Senhor, de falsas sensações de segurança. No mundo de apresentações que não sacia, Senhor. As coisas do mundo são insaciáveis. Nós não ficamos plenamente satisfeitos com as coisas, Senhor. Sempre queremos mais, queremos mais, queremos mais.
Mas Cristo é suficiente. Ele é a nossa plenitude, a glória do Senhor. Ó Deus, é tão vergonhoso para nós, Senhor, muitas vezes que não experimentamos isso na realidade, não vivemos isso, não valorizamos isso, não temos um coração que teme diante disso. Ó Senhor, dá-nos sabedoria do alto para compreender essa verdade e viver nesse mundo, Senhor, satisfeito de saber que Ele é o nosso pastor e isso nos basta, Senhor. O nome dele eu oro assim. Amém e amém.